Olá, gente, tudo bem? Professor Rafael Long aqui mais uma vez. E minha conversa aqui hoje é sobre um assunto muito importante e recorrente na área da nutrição esportiva, que são as estratégias pré, durante e pós-treino. Claro, né? A gente tem um direcionamento aqui à bioquímica e, enfim, vamos discutir um pouquinho como é que o corpo se adequa, como é que o corpo se organiza quando a gente trabalha com esses três momentos, né, vamos dizer assim, nutricionais. Então, por uma questão de organização, eu vou começar com as estratégias de pré-treino. Vamos lá. Primeiro, quando inicia o pré-treino? Isso é importante a gente destacar. Né? Assim, claro, toda a refeição ela gera resultados na performance, no desempenho. Agora a pergunta é, quantas horas antes uma refeição influencia diretamente na performance? Eu acho que essa é a ideia. Né? 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 horas. Quantas horas de pré-treino você tem uma refeição que ela gera resultados diretos ao seu treinamento? Segundo a literatura, até 4 horas antes você tem resultados de incidentes diretos à performance. Então, você vai treinar ao meio-dia, seu café da manhã é um pré-treino. Você vai treinar às 3 da tarde, o seu almoço é um pré-treino. Então, pense nisso. Tem essa organização. Quando você treina de manhã cedo, aí só tem uma regra diferente que é interessante também de destacar. A refeição da janta ou a ceia, sua última refeição antes de dormir, também é considerada um pré-treino. Então, se você treina lá às 6 horas da manhã, a ideia é que você faça, sim, no meu entendimento, uma refeição ali às 5h30 ou 5 da manhã, dependendo do horário que você acorda, a gente vai discutir isso. Depois vem a questão prática do pré-treino, mas a janta da noite anterior também é uma estratégia de pré-treino. Essa prerrogativa da janta do pré-treino tem sempre aquela velha história do jantar das massas, né, dos corredores, dos ciclistas, que eles se encontram no hotel e consomem uma alta quantidade de carboidratos para a competição do dia seguinte, e a partir daí que foram feitos os estudos, e agora a gente tem essa regra bastante interessante. Então é importante isso. Primeiro, por que essa refeição? Claro, energética, fornecer energia para o trabalho muscular. Por conta disso, a gente já tem que pensar na bioquímica, qual é o nosso principal nutriente relacionado à energia é o carboidrato, sem a menor sombra de dúvida, esse é o cara, né? É ele que te oferece energia para o trabalho, Então, a base das refeições pré-treino sempre vão pensar no carboidrato. Eu sempre gosto de lembrar, carboidrato sempre, carboidrato, proteína ok, nunca só a proteína. Lipídios, não tem literatura que sustentem isso para a maioria absoluta, né? Você pode trabalhar, né, com alguns atletas de alto rendimento, que eles podem utilizar, mas não é regra geral. Quando você vai no posicionamento da American College Sports Medicine, quando você vai no posicionamento da International Society Sport Nutrition e SSN, você também encontra carboidratos e baixas doses de proteínas como pré-treino. Não tem posicionamentos específicos. Use lipídios com pré-treino, porque na verdade a função primária do lipídio é armazenamento não energético. A gente precisa treinar o organismo para que ele tenha esta funcionalidade. Então vamos pensar agora na questão prática, né? Vamos pensar no seguinte. Você tem refeições que podem ser oferecidas 30 minutos de pré-treino, 1 hora, 2, 3 ou 4 horas de pré-treino. Quando a refeição ela é 30 minutos de pré-treino, depois a gente discute qual que seria melhor ou pior se tem isso. Vamos pensar nessa teoria primeiro. Quando você tem uma refeição de pré-treino de 30 minutos, é um valor absoluto. Você oferta 30 gramas de carboidrato a esse atleta. De uma forma geral, a literatura te organiza, te orienta a mixar índices glicêmicos, até porque depois, quando houver toda essa mistura, né, desses nutrientes sendo absorvidos, eles vão ter uma estabilidade na disponibilidade energética. Até porque a gente tem que pensar que, claro, todas as refeições elas vão influenciar, como eu falei, direto ou indiretamente. Porque quando você chega na academia, chega na sua raia, na sua piscina, no seu octógono, enfim, para treinar,
Você já parou para pensar qual o primeiro substrato energético que você utiliza? Se fosse sala de aula, eu deixaria vocês pensando para a gente fazer uma respostinha aqui, brincar com isso. Mas é a glicose do sangue, é a glicemia, a glicose sanguínea, plasmática, não é glicogênio, não é fosfocreatina é para explosão, é muito mais a glicemia, a glicose plasmática. Por isso que essa refeição de pré-treino e, claro, todas as outras pregressas das 24 horas geram resultados importantes na performance. Essa inicial a gente tem que controlar, né? Por exemplo, não é regra, mas existe aquela história da hipoglicemia de rebote, quando a pessoa consome um alimento de alto índice glicêmico no pré-treino, aí tem um pico agudo de insulina e uma queda brusca da glicose, perdão. E aí você tem essa dita hipoglicemia de rebote. Por isso que é importante controlar, de uma forma geral, sempre é mais interessante ofertar alimentos sólidos no pré-treino, né? Quando a gente trabalha com líquidos, é legal inserir a proteína para dar uma segurada no índice glicêmico, né? Então são algumas regrinhas que a gente tem que pensar e organizar na hora de fazer esse cardápio. Então 30 gramas, 30 minutos de pré-treino. Pode inserir proteínas? Pode. Qual o valor? 5, 6 gramas de dose baixa de proteína de alto valor biológico, né? Para até também a gente manter aquela regra clássica da nutrição esportiva de proteínas de alto valor biológico em todas as refeições. Isso é importante, né? A gente pensar nisso. Se você é uma das estratégias mais anticatabólicas que nós temos, né? É você ter essas proteínas de alto valor biológico em todas as refeições. Então, pegando essa premissa, a inserção dessa proteína no pré-treino em dose pequena, ela é muito importante. Então, 30 gramas de carbo mais 5, 6 gramas de proteína, 30 minutos de pré-treino, ela é uma excelente. Tem aquela clássica que eu particularmente adoro, banana com aveia, né, que é o clássico de pré-treino. Mas as receitas aí de pré-treino são das mais infinitas possíveis, mas foca na ciência. Né? Foca nos valores que a ciência lhe oferece, tem respaldo científico para você não errar na sua prescrição. Bom, se você for pensar numa refeição de 1 hora de pré-treino, aí a matemática ela trabalha com 1 hora antes, 1 grama de carboidrato por quilograma de peso corporal. Nessa organização, você também pode inserir, claro, a proteína nos valores de 0,25 a 0,50 gramas por quilograma de peso corporal. Então, agora é cálculo. Né? Agora você pegar ali a tabela de composição, os alimentos que você prescreve e trabalhar em cima. 1 grama mais 0,25 a 0,50, 30 minutos, 30 gramas mais 5, 6 gramas de proteína são valores, no caso de 30 minutos antes é um valor bruto, absoluto, e claro, no caso de 1 hora antes, vai depender do peso, né, do seu cliente, do seu atleta, do seu desportista. Aí a gente pode pensar assim também, qual das duas estratégias usar, 30 minutos ou 1 hora antes? Muitas vezes, pensando em questões práticas de atendimento de consultório, é horário, né? É disponibilidade do seu cliente. Eu posso começar esse horário e é 30 minutos antes ou 1 hora antes. Agora, fisiologicamente falando, a gente pode avaliar trato ou gasto intestinal. Né? Por exemplo, tem muitas pessoas que consomem 30 minutos antes e tem refluxo desse alimento durante todo o treinamento. Ou você pega um atleta de luta que fica muito tempo encolhido, fica muito tempo deitado, fica muito tempo, né, fazendo abdômen. Então, existe um trabalho gastrointestinal ali, né, uma pressão naquela região que pode prejudicar esses 30 minutos. De repente, 1 hora antes, a digestibilidade fica melhor. Então, isso é algo que a gente pode perguntar para o cliente, para o atleta, para o desportista, né, ou se ele nunca teve essa experiência, é claro, testar. Né, qual das duas estratégias são melhores responsivas, né? Tem muita gente que chega a morrer de fome quando come muito distante. Então isso é muito da especificidade biológica. Por isso que eu acho importante a gente ter o conceito e a partir daí trabalhar em cima de cada cliente. Por isso que eu estou te dando números. Né? Isso aqui é um bate-papo, uma conversa, né, sobre números, sobre prática, sobre valores e a bioquímica embasando o seu trabalho. Então essa é a ideia da nossa conversa aqui hoje, te dar esse respaldo e oferecer ferramentas para o seu atendimento no seu dia a dia de consultório, quando trabalha com nutrição, ou nesse caso com nutrição no esporte.
Então, são os 2 valores que nós mais utilizamos, né? Esse 30 minutos ou 1 hora antes. De uma forma geral, sempre pensar nos baixos índices glicêmicos e alimentos de boa digestibilidade, né? No pré-treino, evitar gorduras, evitar muitas fibras. Isso são algumas regras que são interessantes, são regras gerais, que a gente vamos brincar assim de um manual da nutrição esportiva. Nós poderemos pensar que evitar muitas fibras no pré-treino e evitar lipídios no pré-treino são 2 estratégias que eu acho importantes da gente iniciar. Mas um atleta consome benzão lipídios, não é corpo humano, né? Mas estatisticamente, epidemiologicamente, né, os guidelines do esporte, eles te orientam a essas situações. Além disso, a gente está falando de comida, tem que pensar na hidratação, né? Quando falar de estratégias de hidratação de pré-treino, né, os guidelines nos orientam ao menos 500 ml no intervalo de 2 horas antes do início do treinamento. É o mínimo que a gente precisa, né? Uma quantidade, claro, fora todos os cálculos das 24 horas, enfim. É o mínimo que o atleta precisa de se hidratar. E quando fala de hidratação, se fala de água. Não é chá, suco, mate, repositor. Repositor, a palavra já diz, né? É lá no pós, no pré. Né? A gente vê muita gente chegando na academia, treinamento, e compra aquele repositor e fica tomando antes de treinar. Mas a palavra é repositor, ele está repondo aquilo que você está iniciando o treino, né? Então, repositores hidroeletrolíticos não são adequados para o pré-treino, se forem utilizados para o pós. Então, repito, quando fala dessa hidratação, desses 500 ml, é água potável, mineral, não precisa se preocupar com o pH, essas questões, elas não têm fundamentação científica alguma, né? É água mesmo, aquela que a gente conhece, super saudável e super normal, vamos dizer assim. Bom, de pré-treino, essas dicas acho que são importantes, são valiosas, né? A partir desses cálculos você consegue dar um bom andamento, né, na prescrição prática ali, né? E depois vem toda a sua expertise técnica dietética, aí vai para cima desse atleta com a técnica dietética. Aí depois disso a gente vai para aquele grupo de intratreino. A questão aqui é o seguinte, intratreino sempre tem que ter água. Carboidrato depende do tempo de treinamento. Por que tempo? Porque a questão aqui é a seguinte, a literatura é muito generosa em mostrar para nós que independente da intensidade, atividades físicas acima de 1 hora são pró-inflamatórias. Ponto. É assim. Seja elas caminhadas, corridas, enfim, acima de 1 hora você começa a liberar interleucina 6 do sistema imunológico, consequentemente você libera interleucina 1 beta, ou seja, começa a gerar marcadores inflamatórios. Então, macrófagos, enfim, tem toda essa relação da imunidade. Então, atividades físicas acima de 1 hora são pró-inflamatórias, mexem na imunidade. Por conta disso, a gente pode discutir o seguinte, qual é o alimento mais imunomodulador que se tem conhecimento quando se fala de esporte, né? Muita gente vem na cabeça a história de glutamina, que é uma outra conversa que a gente vai ter, ômega 3 sim, é claro, trabalho com imunidade, mas quando se fala de esporte, carboidrato é o cara, é o imunomodulador. A gente tem referências, eu gosto sempre de brincar do século passado, ditando a ideia de que o carboidrato, e não a glutamina, e não outros aminoácidos, são os que mais controlam elevações de neurotransmissores catabólicos, enfim, de sinalização catabólica. Então, eles aqui conseguem controlar a imunidade e, obviamente, o aumento do cortisol, a queda de performance desses atletas. Então, bem, dito isso, tendo essa informação básica em mãos, o que a gente pode pensar? Bom, se eu tenho atividades de até 1 hora, é apenas a hidratação. Né? A American College of Sport Medicine, a CSM, a própria SSM, o que eles preconizam? Uma média de 150 ml, de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos. Então, aquele famoso squeeze ali, tomar uma aguinha, em intervalos regulares, independente do treinamento, tem que se hidratar. Natação, badminton, peteca, golfe, futebol, enfim, o que for, esses atletas precisam se hidratar, né? É claro que a gente tem esse receituário de bolo, algumas atividades não conseguem manter esse escalonamento, né? Por exemplo, lutas, ele fica lá um tempo
enfim, não consegue parar de 10 minutos, né? A natação, se de repente está num treino mais longo, rodando a raia, não consegue, mas o squeeze de água tem que estar ali, né? Então, o que eu digo assim, a gente tem a base literária, e a partir disso tentar adequar o mais próximo dessa base nas diferentes modalidades esportivas. Acho que essa é a grande sacada do nutricionista dentro da prática profissional. Pega o caminho de Dort, dos tijolinhos amarelos, e a partir daí adequa, organiza, né, de acordo com boxe, taekwondo, futebol, vôlei, basquete, badminton, peteca, ping-pong, e do esporte que esteja discutindo. Mas a gente tem esse respaldo científico que eu acho que é importante da gente destacar. Bom, a água tem temperatura, né, fresca, não quente, mas também muito gelada. Essa temperatura mais fresca para melhorar a absorção, controlar a chegada. Esses valores controlados, porque mais de 200 ml o esvaziamento gástrico ele começa a ser prejudicado, tem hemodiluição, tem outros transtornos relacionados à osmolaridade, que também a alta dose de água pode ser prejudicial. Dito isso, beleza. A outra questão, claro, agora é o carboidrato. Então, o que a gente tem? De uma forma geral, a gente oferece, né, de 30 em 30 minutos em torno de 20, 25 gramas de glicose. Aí tem muitas questões. Só a partir da primeira hora que você oferece, nos primeiros 30 minutos não precisaria. Isso é muito particular. Eu vou ser redundante, particularmente, se eu sei que meu atleta desportista já vai treinar mais de uma hora, eu já dou nos primeiros 30 minutos esse carboidrato para ele. Não vejo necessidade de esperar uma hora, mas isso é muito particular. Que carboidrato é esse? Gel, pó, comida. Aí é uma infinidade deles. Eu não vou usar esse nosso espaço aqui para falar sobre técnica dietética, mas aí eu estou te dando valores 20, 25 gramas de 30 em 30 minutos. Então, a partir daí, você tem géis, pensa no peso, isso é muito importante de pensar no peso. O atleta de bike, quanto que ele pode carregar na bicicleta. Uma vez eu fiz uma palestra presencial, né? A gente está nesse momento aí, século XXI, né? Dessa pandemia. Eu fiz uma palestra e um aluno que estava, trabalha com pedal, né, ciclista, ele falou, professor, para cada 1 quilo que eu tiro da bicicleta, eu faço investimento de torno de 10 mil reais, ele falou à época. Imagina você colocar mais 1 quilo de água, de gel, de carboidrato, enfim, para essa pessoa carregar, porque ele vai pedalar, sei lá quantas horas no Audax, um triatlo, um Ironman, uma corrida, enfim. Então, pensar no peso, né, por isso que é bom as estratégias da competição, pontos de hidratação, equipe, isso tudo é muito importante nesse globo, nessa questão global do atendimento a esse atleta. É muito importante a gente entender isso, né? Quanto que ele pode carregar, quanto você tem essa equipe de acompanhamento, ponto de hidratação da própria competição, isso tudo são estratégias que saem do consultório. Por isso que é importante você viver a vida desse atleta ou desse desportista, é muito importante a gente fazer isso. E aí organizar desses horários de 30 em 30 minutos essas boas fontes de carboidratos. Correção ao índice glicêmico desse carboidrato, a literatura não sustenta ser de alto ou baixo, os resultados são muito semelhantes, independente do uso, repito, sendo pó misturado em água, sendo gel, sendo alimentos sólidos, isso vai muito do recebimento, né, do como o corpo do seu cliente ele recebe. Por isso que é bom testar, fazer isso. Treinar como vai competir. Acho que essa frase ela é muito valiosa no esporte. Treinar como você vai competir. Aquela brincadeira, come uma semana inteira na hora de competir, come pera. Não vai dar certo, né? Então é mais ou menos nessa ideia que eu trago mais essa diquinha aí quando se fala de intratreino. Bom, virando a chave, nós fizemos o pré, nós fizemos o intra, agora vamos para o pós-treino, né? Primeiro a gente pensar no seguinte, quando é que começa e quando termina o período de recuperação de um atleta? De uma forma geral, o período de recuperação inicia quando acaba o treino e termina quando inicia a próxima carga, ou seja, entre os treinamentos, isso tudo é período de recuperação de um atleta, de desportista. Então, se ele treina todos os dias, essas 24 horas devem ser muito bem organizadas para a recuperação desse atleta. Além disso, uma outra ideia importante a se destacar aqui é aquela ideia do open window, na janela de oportunidade, aquela história toda, na janela anabólica, todo aquele papo. O que a gente tem na literatura? Essa janela anabólica ela dura 24 horas, a gente defende até 48.
tendo um pico nas próximas 5 horas, em média, claro, depois do treinamento. Então não precisa daquele desespero de acabar de treinar e tomar lá o seu suplemento para tirar uma foto no espelho da academia. Pode muito bem. Primeiro, aquela brincadeira, o que a gente toma depois do treino? Banho, né? Aquela brincadeirinha já clichê na nutrição esportiva. Pode ser muito tranquilo, né? É só quando se fala em recuperação. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos organizar estratégias de pós-treino para hipertrofia. O que a gente pensa? No meu entendimento, estresse oxidativo, radicais livres, sinalização metabólica para hipertrofia durante o treinamento já é suficiente. Então, quanto mais cedo iniciar a recuperação desse atleta, melhor. Estou falando alimentar, né, de forma alimentar. Então, aí como a gente tem essa janela anabólica inicial de 5 horas mais agressiva, dentro dessas 5 horas é importante boas fontes de carboidrato, hidratação. Por exemplo, a questão da hidratação. Né, o peso que o atleta, que o cliente perde durante o treinamento, ele tem que repor em água. Então, por isso que é bom pesar antes e pesar depois. E aí pegar esse valor e recuperar em água, adicionando de forma extra ao que você já calculou e não excedendo 500 ml por porção. A gente tem mais ou menos essa regrinha aí para organizar, para não dar desconfortos gástricos nessa hidratação. Então, esse é um ponto importante. Já matamos a charada da hidratação para ambas as estratégias, emagrecimento, hipertrofia. Essa ideia do peso ela tem que ser revista, tem que ser feita. Né? As pessoas que estão em estratégia de perda de peso não querem fazer isso, que acham que bota água, mas foi o peso que eu perdi. É água, o peso que você perdeu durante o treinamento é água. Tecido adiposo será perdido no período de recuperação, lá no sono, né, e com a refeição, enfim, aquela questão toda. Durante o treinamento que se perde água, não é lá que se perde peso. Beleza. Voltando à ideia, então, da hipertrofia, o que a gente pode pensar? Reposição de glicogênio, carboidratos, hidratação, para cada uma molécula de glicogênio você precisa de 3 de água. Então, para repor glicogênio, eu preciso repor água, então isso é importante destacar no pós-treino. Boas fontes de água, vamos pensar assim, com essa loucura de água alcalina que a gente ouve, boas fontes de água e boas fontes de carboidrato. Agora sim, podemos pensar em carboidratos de baixo índice glicêmico para manter uma insulina mais estável, porque picos de insulina podem tendenciar mais a síntese de ácidos graxos do que síntese proteica e essa recomposição, essa ressíntese de glicogênio. Então, controlar alimentos de baixo índice glicêmico, isso é importante. O que mais a gente pode pensar nessa recuperação dessas 5 horas? É trabalhar com frutas, hortaliças, terapia antioxidante, isso é muito importante. E tem uma estratégia que diz estratégia clássica da hipertrofia, né, que seria o seguinte: como a gente tem essas horas, esse primeiro pico de pós-treino mais robusto, né, de janela anabólica, muitos autores da literatura defendem muito uma primeira refeição pós-treino líquida, em até 60 minutos pós-término do treinamento, não exceder 60 minutos, porque aí você vai catabolizar a massa magra, isso não é uma vantagem, claro. Então, uma refeição líquida que seja insulinotrópica, então tem suplementos que fazem isso, tem refeições líquidas que fazem isso. E depois de 45 a 60 minutos pós esta refeição líquida, uma refeição sólida completa. Macro, micronutrientes, lipídios, fibras, Por quê? Porque, teoricamente, bioquimicamente falando, essa refeição líquida insulinotrópica, o pico de insulina ocorre em torno de 45 a 60 minutos depois deste estímulo. Então, quando você consome esse alimento líquido insulinotrópico, 60 minutos depois você está no seu pico máximo de insulina. E aí você toma uma refeição sólida com a ideia que a insulina seria hipoglicemiante, né? E por tudo, né? Ela é anabólica. Ela começa a sequestrar todos os nutrientes e levar para os tecidos. Tendo o índice glicêmico baixo, depois dessa dieta, a disponibilidade de alimentos vai ser mais lenta e isso facilita a síntese de glicogênio, de proteínas, de massa magra e tudo que você precisa refazer dentro dessas 24 horas. Claro, nós fomos de 2 refeições, mas depois segue intervalos regulares, essas refeições ricas em macro e micronutrientes. Essa é uma dita estratégia clássica, mas como eu conversei no início do nosso bate-papo, a oferta de proteínas de alto valor biológico, agora com uma adição de frutas em todas as refeições, devido aos antioxidantes, para mim é uma das estratégias mais valiosas, importantes, quando se fala em estratégias para hipertrofia
né, estratégia de recuperação, eu preciso disso. Você já teve uma sinalização de radicalismo durante o treinamento importante. Você precisa recuperar esse atleta o mais rápido possível para que ele esteja pronto o mais rápido possível para a próxima carga de treinamento. Por conta disso, né, a oferta de antioxidantes dietéticos, frutas e hortaliças, me parece imprescindível, imprescindível quando se fala nessas questões de recuperação. Falamos já da água, né, o peso pré e pós, eu vou lá. Então, para terminar a nossa conversa aqui, a questão das estratégias de pós-treino para emagrecimento. E aí tem duas ideias que a gente pode pensar aqui. A primeira é o seguinte, o seu cliente ele consegue ficar sem comer? Porque se ele fez uma atividade de intensidade moderada, que ela é mais oxidativa dos lipídios do que proteica de glicogênio, intensidade moderada ela é mais, você consegue ter uma ação lipolítica mais evidente, e treinou dentro de 45, 60 minutos, que é aquele clássico, a ideia de não haver processo inflamatório, se você ficar 1 hora sem se alimentar, né, você mantém essa taxa de lipólise importante e ajuda na estratégia de perda de peso. Por que não exceder, aumentar mais esse tempo de jejum? Porque você começa a potencializar mais quebra de glicogênio de massa magra para gliconeogênese. Então, isso não é uma vantagem para essa estratégia. Mas 45, 60 minutinhos a literatura te dá esse respaldo. Então, isso é uma estratégia que pode ser feita. Mas não esqueça da hidratação, peso pré, peso pós, e ofertar essa água para esse atleta, que, claro, não vai mexer em forma nenhuma nos hormônios, principalmente insulina e glucagon. Eu posso... Bom, aí meu cliente não consegue, cara, eu fico com fome, não consigo, eu preciso comer assim que eu chegar. Então, aí vem a brincadeira, que eu já até fiz um postzinho lá no meu Instagram de 2 minutinhos sobre isso. Posso jejuar comendo? Pode. Que alimento você pode dar depois do treinamento que vai manter glucagon alto e o processo catabólico? Proteína. Sólida, não líquida, como suplementação de lactoalbumina, por exemplo, whey protein, aquela coisa toda. Né? Então você pode ofertar uma proteína sólida para ele lá, aí você vai ver carne branca, vermelha, ovo, enfim, você vai ver dentro das suas técnicas dietéticas essa alternativa de uma proteína sólida para manter o glucagon, e aí depois, aqueles 45, 60 minutos depois, ele pode vir de uma refeição completa, aí vem todos os cálculos que você vai fazer, aí a gente pode conversar isso no outro fórum, para recuperar esse organismo, mas sem estimular a síntese lipídica. Eu acho que é uma das grandes sacadas aqui, que é o que diferencia a hipertrofia do emagrecimento, é a quantidade, principalmente dos carboidratos, né? A literatura trabalha dos esporte de 3 a 10 gramas por quilograma de peso corporal de carboidratos, né? Então, dentro desse intervalo enorme, a gente pode trabalhar estratégia de hipertrofia 5, 6, 7, 10, e perda de peso 5, 4, 3, enfim. Então, são esses valores que a gente pode trabalhar, mas eu acho que isso é um bate-papo por um outro foco, uma outra oportunidade. Melhor assim, né? Bom, eu acredito que do nosso bate-papo de hoje era isso. Organizei, fiz um pupurri aqui de pré, durante e pós-treino, com algumas sinalizações práticas, algumas ideias de perda de peso e hipertrofia para o pós-treino, as questões de recuperação das 24 horas, as estratégias de pré de 30 de 1 hora, durante só com água, durante com água e com carboidratos. Esse é o recado que eu queria dar para vocês aqui hoje. Fiquem atentos, volta e meia está surgindo matérias novas, sempre relacionando nutrição, sempre direcionando bioquímica. Eu sempre tenho prazer em falar, por ser nutricionista, falar de nutrição, mas sempre trazer essa parte da bioquímica para desmistificar que a bioquímica é difícil, mostrar para você que bioquímica é uma ferramenta imprescindível, é livro de cabeceira de profissionais de saúde, nutricionistas, enfim, mas que nós podemos traduzir ela de uma forma muito amigável, muito didática e direcionada à nossa prática profissional. Tá bom, gente? Esse é o meu recado, um abraço a todos, é sempre tchau, tchau.